E aí, aluno focado, meu nome é Douglas Prado, eu sou professor de língua portuguesa e hoje nós vamos entrar em um assunto bem importante, um assunto base. É um assunto que, se você não entender com clareza, se você não criar na sua mente um mapa mental, uma estrutura sólida, você não vai conseguir progredir em outros assuntos. Então, preste muita atenção nessa aula, tá? Encare essa aula aqui com muita atenção, muito carinho, porque ela vai fazer toda a diferença para você no seu desenvolver, na sua progressão dentro de língua portuguesa. Então, vamos ao assunto, né? Classificação e flexão das palavras. Começando com o nosso famoso amigo, né? E uma das classes mais importantes da língua portuguesa, que é o substantivo. Você com certeza já ouviu falar, tá bom? Aí você pode pensar assim, caramba, Douglas, substantivo, eu aprendi isso lá na primeira série, segunda série, isso cai em concurso, isso cai em provas militares? Sim, isso cai na ESA, cai na EA? Sim, porém porque existem algumas pegadinhas, né? Muitos alunos, muitos candidatos acham que sabem, mas quando se depara com uma questão aparentemente simples, né, a prova vai lá e dá uma rasteira no candidato e você fica necessariamente sem o que fazer. E nós estamos aqui para evitar que isso aconteça. Vamos lá. Na língua portuguesa há 10 classes de palavras ou classes gramaticais. Então, já é uma informação importante. Por quê? Porque você precisa saber quais são essas 10 classes gramaticais. Porque daqui a pouco, quando nós entrarmos em funções sintáticas, né? Quando você começar a fazer análise morfossintática, análise sintática, quando você trabalhar com orações subordinadas, você vai precisar, vou dizer assim, as classes gramaticais é como se fosse uma porta de entrada para você saber muito bem funções sintáticas. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar todas aqui em ordem, tá? E depois vamos discutir uma por uma. Então, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo. Aí você já pode ter em mente que essas 6 aqui são as variáveis, ou seja, elas podem se modificar, elas podem mudar de gênero, elas podem aumentar ou diminuir. Tá? Essas 6 aqui elas podem, tá? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Ainda mais o verbo, né? O verbo é o principal. Agora, advérbio, preposição, conjunção e interjeição são as 4 classes gramaticais que nós vamos chamar de invariáveis. Quer dizer que elas não podem ir ao feminino, não pode mudar de gênero, quer dizer que elas não podem aumentar, diminuir, não pode. Existem exceções? Sim, mas a regra é essa. Show de bola? Agora eu vou destacar 2 classes gramaticais, né? Inclusive é a primeira que nós vamos começar daqui a pouco, que é o substantivo e o verbo, tá? São as 2 classes mais importantes dentro da língua portuguesa. Você precisa dominar muito bem, principalmente esse cara aqui, ó, verbo. Então você precisa saber quais são os tempos verbais, os modos nominais, as formas nominais, os modos verbais. Isso tudo você precisa saber. Mas vamos caminhar aqui tranquilamente, tá? Porque mais importante do que velocidade é a direção. Show de bola? Então vamos começar aqui, né, com o bizu focado 1. Quando você olhar, né, para o slide ou para o quadro, enxergar aqui, ó, bizu focado, você já fica ligado, tá? Aqui, ó, a mesma palavra pode pertencer a mais de uma classe. Tome muito cuidado com isso aqui, porque a sua prova costuma colocar isso aqui com muita frequência. E você, né, não vai ser você mais, né? Mas assim, um candidato desatento, né, afobado, ele acaba marcando a alternativa errada e acaba caindo na pegadinha da prova. Então tome muito cuidado, tá? Aqui, ó, o céu é azul. Nesse caso aqui, azul é um adjetivo, né? Claramente falando, é um adjetivo. A mesma coisa acontece aqui, ó. Assistir a uma festa caipira, né? Caipira está caracterizando festa, assim como o azul está caracterizando céu, tá? A única diferença aqui é que nesse caso ainda não entrei nesse assunto, só estou adiantando, né, para ficar mais claro para você.
Nesse caso aqui, azul é um predicativo do sujeito. E aqui, né, sintaticamente falando, é uma adjunta de nominal, caipira. Mas gramaticalmente falando, adjetivo, adjetivo, tá? Agora, olha que engraçado, que legal, né? O azul triste de seus olhos fascinava-me. Você, né, ou qualquer outro candidato desatento, olhando rapidamente, azul, adjetivo, marca, letra A, cuidado, porque a prova vai fazer isso com você. Vai colocar na letra A para você ir afobado, achando que acertou, mas não acertou. Desculpa. Nesse caso aqui, azul não é mais um adjetivo. Nesse caso aqui é um substantivo. Por quê? Primeiro passo aqui para você conseguir identificar. Olha o artigo aqui. Ó. O artigo ele vai substantivar qualquer classe gramatical. Você pode colocar isso na sua cabeça. Os artigos irão substantivar qualquer classe gramatical. Se aparece artigo antes da classe, aquela classe ela vai ser substantivo. Sempre, ok? Abel era um caipira corajoso. A mesma coisa aqui, ó, artigo 1, caipira, que antes era um adjetivo, aqui ele passou a ser um substantivo. Douglas, não é possível que isso caia em prova. Cai e elimina muita gente, tá? Então aqui, ó, azul e caipira, né, são adjetivos. Azul e caipira, nesse caso, são substantivos. Show de bola? Até agora tranquilo, sem pressa, vamos chegar ao objetivo final. Bizu focado 2. Alguns advérbios admitem na linguagem afetiva as flexões de grau. Lembra que eu falei para você que aquelas 4 classes gramaticais, preposição, interjeição, conjunção e advérbio, são as classes invariáveis? Eu falei que toda regra tem exceção? Essa aqui é a exceção. Alguns advérbios admitem na linguagem afetiva as flexões de grau, como por exemplo, cedo, cedinho, né? Está variando aqui. É um advérbio, está variando, pode? É uma exceção, tá? Aqui, ó, agora, agorinha, muito, muitíssimo. Show de bola? Vamos caminhar aqui, ó. Bizu focado 3. Desculpa, vamos lá. O substantivo e o verbo destacam-se como as duas mais importantes classes de palavras. Lembra que eu falei lá no começo que elas são importantes? Volto a afirmar aqui porque são importantes mesmo. Porque constituem, olha uma coisa importante que você já pode anotar aí, tá? Porque junto, porquê de resposta, tá? Isso cai em prova. Sempre quando você puder trocar o porquê por pois, ele vai ser junto, ou seja, de resposta. Olha aqui, ó. Pois constituem. Então esse cara aqui é o porquê junto, porque eu posso trocar por pois, tá? Porque constituem a base das frases, ou seja, da comunicação. Isso pode ser facilmente percebido no exemplo. Qual é o exemplo, Dolores? Aqui, ó. O capitão, sorridente e garboso, montou no seu cavalo branco. Aqui eu destaquei capitão, montou, cavalo, que são as 3 classes mais importantes aqui. O restante está aqui só para enfeitar o pavão, só para você entender melhor esta oração. Mas se eu falar assim para você, olha só, capitão montou o cavalo, capitão montou o cavalo, você vai entender. Vai ficar meio capenga a comunicação, mas você vai entender. Tá? Por quê? Porque essas são as classes mais importantes, as classes basilares, né? Capitão substantivo, montou o verbo, cavalo substantivo. Ok? Agora vamos entrar efetivamente nessa classe gramatical maravilhosa que é o substantivo. Consideremos estes exemplos. Exemplo 1, exemplo 2 e exemplo 3. Vamos lá. Aqui, ó. Aquele homem comprou um livro e ganhou uma flor. Homem, livro, flor. Na praia, a alegria era geral. Aqui, ó. Praia, alegria. As palavras destacadas são substantivos, tá? Bom, isso aqui é bem simples, mas eu preciso falar o simples para vocês. Então, voltando aqui, homem substantivo, livro substantivo, flor substantivo. Praia substantivo, alegria. Alegria no caso é substantivo, tá? Esse aqui é artigo.
Substantivos são palavras que designam os seres. Eles exercem na frase diversas funções sintáticas, tá? Por enquanto, estamos aqui atentos, tá? Estamos no raio das classes de palavras. Daqui a pouco, eu vou começar, né, a introduzir as funções sintáticas, que são... É um assunto um pouquinho mais delicado, porém não é difícil. É um pouquinho só, você precisa ficar mais atento apenas, tá? Porque assim, classes gramaticais, né? Para você descobrir a classe de alguma palavra, você olhou, bateu o olho, é isso aqui. É algo meio robótico. Agora, funções sintáticas não, você precisa analisar, precisa pensar um pouquinho mais. Mas você já pode adiantar que o substantivo pode ser um sujeito, né? Ele pode ser um objeto direto, um objeto indireto. Show de bola? Então, voltando aqui, ó, substantivo, classe gramatical, tá? Função sintática, ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto. Dividem-se os substantivos em, começando aqui, ó, comuns, né? Os que designam seres da mesma espécie. Então aqui, ó, menino, galo, palmeira. Menino, há muitos meninos, né, da mesma espécie. Galo, muitos galos. Palmeira, muitas palmeiras. Vamos lá. Os próprios, né, os que se aplicam a um ser em particular. Deus, Brasil, Roma, São Paulo, todos em letras, começando com letra maiúscula, ok? Isso é a característica principal dos nomes próprios. Concretos, né? Isso aqui, esse ponto aqui é muito importante, porque as pessoas, os candidatos desatentos, que não é o seu caso, eles não sabem diferenciar substantivo concreto e abstrato. Aí você pergunta assim, como assim, Douglas? É sério? É sério, tá? E se você der mole, você pode errar. Então tome muito cuidado com isso aqui. Ó, os que designam seres de existência real ou que a imaginação apresenta como tais. Desculpa. Avô, mulher, pedra, leão, alma, fada, lobisomem. Aí eu pergunto para você, tá? Eu vou falar aqui e você vai respondendo para mim, beleza? Fada é concreto ou é abstrato? Tem fada aqui? Tem. Já falei, é concreto. Saci pererê é concreto ou é abstrato? Fala aí. Tempo. Saci pererê é concreto. Deus é concreto ou é abstrato? 10 segundos para você. Deus é concreto. Alma é concreto ou é abstrato? 10 segundos para você pensar. Alma é concreta. Poxa, Douglas, se caísse isso na prova eu erraria. Agora eu vou te passar de um modo para você nunca mais errar. Substantivo concreto, né, é aquele que não depende de ninguém para existir, mesmo você acreditando que não exista no mundo real. Tá? Como assim? Fada existe no mundo real? Não. Mas ela não existe em desenho? Papai Noel existe no mundo real? Não. Mas não existe em desenho? Deus, né? Eu creio em Deus. Mas tem gente que não acredita em Deus. Mesmo assim, para ele vai ser abstrato? Não, vai ser concreto, porque ele existe para alguém. Show de bola? Então tome muito cuidado, tá? Porque a prova vai tentar te confundir. Vai colocar ali Deus, vai colocar Saci Pererê, vai tentar te falar que esses substantivos são abstratos, mas não, eles são concretos, tá? Então Saci Pererê é concreto, mula sem cabeça é concreto, fada, alma, espírito, tudo. Todas essas classes serão necessariamente concretas. Substantivos, né? Aqui, ó, abstratos, os que designam qualidades, sentimentos, ações ou estados dos seres dos quais se podem abstrair, separar, e sem os quais não podem existir. Nossa, que definição sinistra essa definição aí. Olha só, os substantivos abstratos são aqueles que dependem de alguém para existir. Como assim? A beleza. Eu posso falar assim, olha ali a beleza passando ali. Posso? Não, né? Posso até falar, mas eu vou estar maluco. Então, uma pessoa normal não fala, olha a beleza, porque a beleza ela não existe por si só. Não existe uma pessoa que tem beleza, né? Ou um animal, né?
Coragem, a mesma coisa. Eu não posso falar assim, olha ali a coragem. Não, um ser humano vai ter coragem. A brancura, a rapidez, amor, né? Então, isso aqui, esses substantivos abstratos, né? Ou substantivo abstrato, ele vai depender de alguém para existir. Show de bola? Acho que a melhor definição para você conseguir gravar é assim, depende de alguém para existir. Beleza. Aqui, ó. Além disso, ele pode ser simples, tá? Os que são formados de um só radical, então chuva, pão, lobo, compostos. Os que são formados por mais de um radical, guarda-chuva, passatempo, beija-flor, né? Que você aprendeu aqui na aula anterior, né? Que aqui você tem processo de formação, né? Aqui no caso você pode ter aglutinação, né? Ou justaposição, se já for o assunto da aula anterior, não vou entrar aqui para não necessariamente fazer confusão, mas você já aprendeu isso aqui. Primitivos, né? Os que não derivam de outra palavra da língua portuguesa, pedra, ferro, dente, trovão. Os derivados, os que derivam de outra palavra, pedreira, né? Deriva de pedra, e assim vai, ferreiro, dentista, trovoada. Os coletivos, né? Aqui que o bicho pode pegar. Os que exprimem um conjunto de seres da mesma espécie, exército, rebanho, constelação. Aí, Douglas, caramba, isso aqui pode cair na minha prova? Pode cair na sua prova, pode cair. Então, eu elenquei aqui, né? Eis os principais substantivos coletivos. São muitos, tá? Coloquei em ordem alfabética. A minha sugestão é que você imprima isso aqui, não um slide, né? Aqui embaixo tem um documento, tem um PDF para você imprimir. Você imprima e você vai, né, fazendo as suas revisões. A ideia não é gravar de cara, mas você vai observar que automaticamente você vai gravar, tá bom? Então, eu não vou ler aqui todos, porque são muitos, né? Mas estão em ordem alfabética. Tá? Deixei tudo bonitinho aqui em ordem alfabética para você conseguir necessariamente gravar, tá vendo? C, E, F, C, D, E. Opa, aqui está fora, mas eu vou ajeitar. Tá? P, Q, R, S, T, U, V, X. Xiloteca. Olha que estranho, ó. De amostra de espécies de madeira. Então, eu não vou falar aqui porque eu não tenho que explicar. Aqui tem que olhar, decorar mesmo. Preciso decorar todas? Não necessariamente, mas é bom você bater um olho ali, né? Pegar ali os principais, para você, pelo menos a metade disso aqui, começando de ordem alfabética, para você ter alguma coisa em mente, porque se cair, você vai conseguir lembrar. Então, termina aqui essa parte 1, tá? E vejo você na próxima aula.